A publicação de um site costuma parecer simples quando vista do lado de fora. A pessoa registra um domínio, envia arquivos, conecta algumas páginas e espera que tudo fique acessível. Mas, na prática, um site só existe online porque depende de uma cadeia técnica que continua funcionando o tempo todo. Existe o servidor onde os arquivos ficam armazenados, o sistema que responde às requisições, o banco de dados quando o projeto precisa de conteúdo dinâmico, o DNS que aponta o domínio para o lugar certo, os certificados de segurança, os backups, os painéis de controle e, em muitos casos, os serviços de e-mail ligados ao mesmo projeto. No dia a dia, essa estrutura fica invisível. Quem visita um site normalmente vê apenas a página carregando no navegador. Não vê o servidor, não vê a configuração, não vê a camada de rede. Para quem está publicando, isso também pode parecer distante no início. Só que, quando alguma parte dessa cadeia falha, a dependência aparece. O domínio pode não apontar corretamente. O site pode ficar fora do ar. Um erro de configuração pode impedir o envio de e-mails. O banco de dados pode atingir limite. O armazenamento pode não ser suficiente. O servidor pode não ter recursos adequados para o volume de acessos. É por isso que publicar um site sem estrutura técnica própria não é apenas uma questão de design ou conteúdo. É uma questão de onde essa infraestrutura vai existir e quem ficará responsável por mantê-la. Em um cenário, a pessoa monta e opera a própria base técnica. Em outro, ela usa uma estrutura já pronta, operada por terceiros e trabalha sobre camadas de configuração e gestão. Essa diferença muda bastante o nível de complexidade envolvido. Existem algumas categorias principais de solução para isso. Uma delas é a infraestrutura própria. Nesse formato, o responsável pelo projeto cuida diretamente do servidor, do sistema operacional, das atualizações, da segurança, do armazenamento, da conectividade e do monitoramento. Isso pode acontecer em uma máquina local, em um servidor físico dedicado ou em uma instância virtual configurada manualmente. Estruturalmente, esse modelo oferece mais controle sobre o ambiente, mas também transfere quase toda a responsabilidade operacional para quem administra o sistema. Outra categoria é a infraestrutura semi-gerenciada. Aqui, o projeto ainda roda em um ambiente de servidor com recursos mais definidos, como CPU, RAM, armazenamento e acesso administrativo mais amplo, mas parte da base física e da camada de virtualização já é mantida pelo provedor. Esse modelo costuma aparecer em ambientes VPS e similares. A pessoa não precisa lidar com data center, energia, refrigeração ou hardware físico, mas ainda precisa cuidar de uma parte importante da configuração do servidor, da instalação de aplicações e da manutenção técnica do ambiente. Há também a infraestrutura gerenciada para a publicação de sites. Nesse formato, a maior parte da base técnica já vem organizada em uma estrutura de uso mais simples. O servidor já existe, o painel de controle já está pronto, o ambiente de hospedagem já foi configurado para receber sites, e recursos como SSL, backups, domínio, e-mail e instaladores podem fazer parte do mesmo fluxo. Em vez de montar a infraestrutura peça por peça, a pessoa passa a operar sobre uma camada pronta, com limites e recursos definidos pelo plano escolhido. Esse é o formato central deste vídeo. Não se trata de montar um servidor do zero, nem de manter uma estrutura física própria. Trata-se de usar uma plataforma de hospedagem como base operacional para publicar e manter um site sem precisar construir toda a camada técnica manualmente. Na prática, esse sistema funciona em etapas relativamente claras. Primeiro, existe a escolha do tipo de ambiente. Isso normalmente depende da natureza do projeto. Um site institucional pequeno pode usar uma estrutura compartilhada. Um conjunto maior de sites pode exigir mais armazenamento, mais caixas de e-mail, mais bancos de dados e mais capacidade simultânea. Um projeto com maior necessidade de controle pode ir para um ambiente cloud ou VPS. O ponto estrutural aqui
é que o usuário não começa pela máquina física. Ele começa por uma faixa de recursos já empacotada em planos operacionais. Depois vem a entrada do domínio e da publicação. O domínio funciona como endereço. A hospedagem funciona como o ambiente onde os arquivos, bancos de dados e aplicações passam a existir. Quando os dois são conectados corretamente, o site se torna acessível pela web. Isso costuma envolver apontamento DNS, associação de domínio ao plano e ativação do projeto dentro do painel. Em um sistema gerenciado, essas etapas tendem a ficar concentradas em uma interface única, em vez de distribuídas em várias ferramentas isoladas. Em seguida, aparece a camada de gestão contínua. Um site não depende apenas de ser publicado uma vez. Ele precisa continuar disponível. Isso envolve monitoramento de espaço, uso de recursos, renovação de serviços, backups, certificados, contas de e-mail, atualizações e, em alguns casos, migração de conteúdo. Em uma plataforma gerenciada, esses elementos costumam ser organizados dentro do mesmo ambiente administrativo. Isso reduz o número de pontos separados que o usuário precisaria controlar por conta própria. Esse formato é estruturalmente diferente de uma operação tradicional baseada em infraestrutura própria, porque ele encurta a distância entre a intenção de publicar e a operação real do ambiente. Em vez de sair configurando servidor, firewall, pilha de software, armazenamento e serviços auxiliares um a um, a pessoa entra em uma estrutura já pronta para receber o projeto. Isso não elimina a necessidade de decisão. Ainda é preciso escolher plano, entender limites, organizar domínio e definir o tipo de aplicação. Mas a base técnica deixa de ser construída do zero. Também é importante notar que esse tipo de solução pode existir em mais de um nível. No formato mais simples, a pessoa lida com hospedagem compartilhada ou com criadores de site integrados. Nesse caso, o foco está em colocar o projeto no ar com menos etapas operacionais. Em um nível intermediário, entram estruturas cloud com mais recursos dedicados e maior margem para crescimento. Em outro nível, aparecem VPS e ambientes mais flexíveis, onde a infraestrutura física continua terceirizada, mas a camada de administração técnica volta a exigir mais participação do usuário. Essa gradação importa porque nem todo projeto tem a mesma responsabilidade operacional. Um site pessoal, uma página institucional, uma loja pequena e uma aplicação mais exigente não ocupam o mesmo lugar na cadeia técnica. O formato gerenciado funciona bem justamente porque organiza diferentes níveis de infraestrutura dentro de faixas de uso mais previsíveis. O usuário escolhe não apenas preço ou capacidade, mas também o quanto da operação deseja assumir. Para muita gente, esse modelo pode ser útil quando o objetivo é publicar sem abrir uma frente paralela de administração de servidores. Também faz sentido em situações em que domínio, e-mail, painel, instalação, backup e hospedagem precisam ficar próximos no mesmo fluxo operacional. Em vez de separar cada camada entre vários fornecedores e interfaces, a plataforma reúne partes centrais da estrutura em um mesmo ambiente. Ao mesmo tempo, isso não substitui todas as outras formas de publicação. Há casos em que manter um servidor próprio ou usar uma VPS com configuração manual continua sendo o caminho mais adequado, especialmente quando o projeto exige controle técnico mais profundo. Por isso, esse formato é melhor entendido como uma camada de simplificação operacional, não como substituto universal de toda a infraestrutura web. Do ponto de vista da dependência estrutural, o principal efeito é a redução do número de elementos que o usuário precisa montar e manter diretamente. A energia do data center, a conectividade física, a máquina hospedeira, a camada base de disponibilidade e parte do ambiente administrativo já estão resolvidas antes da publicação começar. O usuário continua dependente de uma infraestrutura externa, mas a relação com ela muda.
Em vez de operar a estrutura inteira, ele passa a operar sobre uma estrutura provisionada. Isso encurta a cadeia entre o projeto e sua presença online. O domínio aponta. O site é instalado ou migrado. Os arquivos passam a existir dentro de um ambiente ativo. O painel organiza os recursos. O e-mail, quando incluído, entra no mesmo ecossistema operacional. A gestão deixa de ser centrada na montagem técnica e passa a ser centrada no uso da capacidade disponível. Para quem está pesquisando esse tipo de abordagem, existem guias estruturados que mostram como essa lógica de publicação funciona passo a passo. Esses materiais normalmente organizam a escolha do plano, a conexão do domínio, a ativação da hospedagem, a instalação do site, a configuração de e-mail, a leitura dos limites de recursos e a manutenção contínua dentro do painel. Um desses formatos de referência costuma aparecer na descrição do vídeo para quem estiver analisando esse modelo de publicação sem estrutura técnica própria.